Olá, alunos, tudo bem com vocês? Turma, agora a gente vai dar continuidade à segunda aula, né, a parte 2 da aula de planejamento e operações de investigação. Tá? Na aula passada, a gente viu desde os conceitos iniciais de investigação, as vantagens, desvantagens, e trabalhamos bem desde a parte teórica, uma parte prática, as videoaulas práticas vocês já devem ter assistido. A gente viu a parte de injeção, né, injeção dos fertilizantes utilizando o tubo de Venturi, tá? Que é um dos instrumentos muito utilizados para fertigação, devido à praticidade, baixo custo. Tudo isso foi trabalhado na aula passada, tá? E agora a gente vai ver outras formas de fazer essa injeção de fertilizantes, né, com outros sistemas, outros equipamentos, tá? Uma das formas a gente fazer, e é também uma das utilizadas principalmente em sistemas de irrigação maiores, né, áreas aí de mais de 10 hectares, utiliza muito, é o sistema utilizando bombas injetoras, né, que utiliza pressão positiva no sistema. Tá? Então, basicamente, como vai ser nesse sistema utilizando a bomba injetora? A gente vai ter uma bomba auxiliar, normalmente uma bomba centrífuga, né? A gente vai ver que pode trabalhar essas bombas centrífugas de pistão, diafragma, né? Mas para vazões maiores a gente vai trabalhar muitas bombas centrífugas, né? Essa bomba centrífuga ela vai fazer a sucção da cauda dos fertilizantes, como vocês já aprenderam nas aulas anteriores, né? E vai injetar essa cauda diretamente na linha adutora, né, na linha principal do nosso sistema de irrigação. Tá? Um dos principais problemas de utilização desse sistema, dessa bomba injetora, né, como eu até falei naquela aula, que você pode utilizar uma bomba dessa, né, uma bomba buster dessa, para também usar o tubo de Venturi, né? Mas nesse caso aqui a bomba vai succionar diretamente a cauda, essa bomba ela tem que ser confeccionada em aço inoxidável, né? Já que a cauda é um produto altamente corrosivo, né? Então, se você utilizar uma bomba, dependendo da frequência de fertigação que se faz, né, a gente pode ter um desgaste prematuro da nossa motobomba, né? Então, por isso que é interessante a gente fazer o uso dessa bomba de aço inoxidável. Tá? O problema é o custo, né? A desvantagem dela é um alto custo de aquisição dessa motobomba. Uma grande vantagem nesse sistema é a gente conseguir fazer uma injeção de fertilizantes a uma taxa constante. Tá? Então, a curva característica da bomba aqui que vai dizer a taxa que a gente vai aplicar. Né? Então, trazendo os conceitos que a gente viu na aula de hidráulica aplicada à irrigação. Né? Um ponto extremamente importante a ser considerado aqui é que para a gente conseguir fazer essa injeção, né, conseguir introduzir uma cauda no nosso sistema de irrigação, a pressão da nossa bomba tem que ser maior do que a pressão na linha de irrigação, porque senão a gente não vai conseguir fazer a injeção do fertilizante. Então, normalmente essas bombas elas têm que ser uma bomba de alta pressão, né? Então vamos imaginar que aqui na nossa linha adutora a gente tem uma pressão de 50 MCA, né? Então a pressão que essa bomba vai ter que mandar, né, que vai ter que injetar o fertilizante, né, a nossa cauda na linha adutora tem que ser maior que os 50 MCA, né? Então ela tem que ser 50, 60, né? Então, como eu sei a vazão vai ser a pressão que está passando aqui na linha, né, vezes entra na curva característica da bomba e a gente identifica a vazão que a bomba tem. Por exemplo, vamos imaginar que aqui a gente vai estar trabalhando com 60 MCA. Então, com 60 MCA, qual a pressão que a nossa bomba, qual a vazão que a nossa bomba tem. Então, é assim que a gente faz a identificação da vazão que a bomba vai succionar. Okay? Então, aqui, para utilizar aqui um exemplo aqui, prático, aqui, ó, uma caixa, né, utilizada com a diluição dos fertilizantes, e aqui a gente tem uma bomba pequena injetora jogando a cauda fertilizante diretamente na rede. Essas bombas aqui, elas normalmente têm que ser assim, ó, de aço inoxidável, tanto a carcaça da bomba quanto o rotor, né? Isso para a gente ter uma maior vida útil do nosso equipamento. Tá? Outro sistema de bombas injetoras que vai fazer essa injeção
é quando a gente pode trabalhar com as bombas de pistão, né? Então, ao invés de a gente ter um elemento rotor, né, como a gente já viu nas aulas de bombas, aqui a gente vai ter um pistão que vai fazer a sucção e pressurização, sucção, pressurização, tá? Ele também tem que ter um material tem que ser feito de um material resistente para a gente poder não ter um desgaste prematuro do nosso sistema, tá? E no final a gente vai injetar esse sistema na linha adutora, né? Um exemplo bem prático de utilizar a irrigação de pequenas áreas de bomba de pistão é o dosatron, né? O dosatron é uma bomba de pistão que instala-se dentro da rede, um sistema parecido com o sistema de Venturi. Ele vai usar a mesma energia da rede para fazer o acionamento, a mesma pressão da rede para fazer o acionamento do pistão, e à medida que o pistão sobe e desce, a gente vai tendo a sucção e a introdução do fertilizante na da cauda fertilizante dentro do nosso sistema de irrigação, tá? Então é um sistema bem interessante que faz essa injeção do fertilizante. Outro ponto interessante que a gente vai ver na videoaula prática, que eu gravei aqui numa propriedade de um aluno nosso aqui do IFTM, né, que é a utilização da bomba, na qual a gente vai usar uma derivação da tubulação de sucção para fazer a sucção da cauda, né? Então aqui, por exemplo, você tem a motobomba, aqui a gente coloca uma derivaçãozinha de âmbito pequeno, né? E essa vai ser uma mangueira para tubulação, né, para o tanque de sucção, né, do fertilizante, tá? Das grandes vantagens que se trabalha com esse sistema é que ele tem um baixo custo até menor. Muitas vezes podem ser até mais barato do que usar o Venturi, né? Agora, qual o principal problema desse sistema de irrigação, desse sistema de dessa forma de injeção de fertilizante, é que a cauda, né, ela vai ser injetada antes da bomba. Então, a água de irrigação mais a cauda de fertilização, ela vai ter que passar pela carcaça da bomba, né? Então, o uso excessivo de fertilizações, dependendo da concentração do fertilizante, da fertilização que você vai trabalhar, e dependendo se você não deixar um tempo inicial e final para a limpeza do sistema, a gente começa a ter um desgaste prematuro da nossa motobomba, né? Já que a gente está trabalhando com sais, porque você vai tendo corrosão mais rápida na nossa motobomba. Então, ela tem a vantagem de ser simples e barata, mas a gente tem a desvantagem, né, de ter um desgaste excessivo, né, ou prematuro da nossa motobomba. A gente também tem como desvantagem uma dificuldade maior de fazer a calibração da vazão que a gente vai trabalhar aqui, tá? Porque tanto o tanque de fertilizante, que você vai ter uma carga constante, então a vazão ela não vai ser constante ao longo do tempo, então essa é uma das desvantagens de utilizar essa forma desse sistema, né? E um dos grandes problemas dele também é o alto risco de contaminação do manancial, né? Vamos imaginar que deu uma queda de energia, se a gente não tiver uma válvula de retenção boa para impedir com que a água aqui nessa tubulação aqui, ela volte para o manancial, a gente pode ter a contaminação do nosso córrego, rio ou represa da qual a gente está fazendo a adução de água para irrigação. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente pode ter nesse sistema, ok? Então, na videoaula prática, vocês vão ver esse sistema funcionando na prática. Então, gente, a gente falou as diferentes formas de fazer a injeção do fertilizante dentro do nosso sistema de irrigação. Pode passar desde o sistema de Venturi até bombas injetoras e até sucção negativa, né? E sistemas auxiliares e automatizados que vão ser extremamente utilizados em áreas maiores, né? Porém, a forma de fazer essa injeção normalmente são essas, né? Ou uma bomba injetora, ou um tubo de Venturi, né? Ou usando a sucção negativa da bomba. Então, as formas de fazer essa injeção é essa. Com relação ao tempo de irrigação, tempo de aplicação dos fertilizantes, né? Então, ele sempre vai ser feito em função do tempo total de irrigação. Imaginar que você
vai gastar 2 horas para fazer o tempo de irrigação da sua área é de 2 horas, ok? Então você tem 2 horas para fazer a irrigação. Então a gente vai trabalhar no mínimo ali 25% do tempo inicial de irrigação, a gente vai deixar para haver a pressurização do nosso sistema, né? Ali entre 50% até 60% do tempo de irrigação a gente vai utilizar fazendo a injeção da nossa cauda na rede, né? E a gente tem que deixar ali entre 25% no mínimo 30% do tempo de irrigação para fazer a limpeza da rede, né? Ou seja, sair toda a água com a cauda com os fertilizantes que estão no sistema. Por quê? Se você fez uma fertilização e não esperou o final, a limpeza da rede para sair toda a água com todos os fertilizantes, a gente pode ter a deposição desses fertilizantes, né, depois que o sistema se desliga, né, formando granulados, e no posterior fertilização a gente vai ter o entupimento dos nossos emissores, bem como a gente pode ter o desenvolvimento de algas, né, bactérias, né, que se desenvolvem ao longo da tubulação, em função da temperatura e da presença dos nutrientes, e vai causar o entupimento dos nossos emissores na irrigação seguinte, né? Então é muito importante que a gente tenha respeito ao tempo inicial para pressurização, o tempo de injeção dos fertilizantes, e muito mais importante a gente ter o cuidado com o tempo para a limpeza da rede, né? Para a gente estar bombeando apenas água para expulsar toda a água com os nutrientes, com fertilizantes que a gente está sendo aplicado. Não só fertilizantes, mas a gente vai ver lá no final de agroquímicos. Se a gente estiver aplicando, por exemplo, um fungicida, um herbicida, um nematicida, né? Então todos esses elementos têm que ser limpados da rede, a gente tem que deixar a rede totalmente apenas com água, né? Para que a gente não tenha problemas na próxima irrigação. O tempo de limpeza ali, a gente vai depender muito do tempo de irrigação, mas assim, é sempre aconselhável que a gente tenha pelo menos 30 minutos do sistema funcionando, vai depender do tamanho da área, da distância, né, do último emissor para a bomba, mas que a gente tenha pelo menos 30 minutos para fazer toda a limpeza do sistema. Okay? Aplicação de agroquímicos, né? Então, assim como a fertilização, que é a aplicação de fertilizantes, a quimigação consiste na aplicação de mais diversos produtos químicos que a gente precisa no desenvolvimento da nossa lavoura, né? Vai vir um herbicida, um inseticida, um fungicida, um nematicida, alguns produtos biológicos. Tem que ter cuidado com a questão da solubilidade e qual o sistema que você está trabalhando. Por exemplo, se for umas pessoas que têm um diâmetro maior de bocais, então você pode às vezes trabalhar um produto biológico sem problema de ter entupimento, mas quando já é um gotejador você já tem que ter mais cuidados, tem um sistema de filtragem e coisa e tal, tá? O sistema de irrigação por superfície e localizada, como a água vai sendo aplicada só na superfície do solo, não chega a molhar as folhas das plantas, né? Então a gente aqui só consegue aplicar produtos agroquímicos que o objetivo, que o alvo é o solo, né? É que você não consegue atingir a folha, né? Vou imaginar que é difícil você aplicar irrigação localizada, né? Uma quimigação. Você quer aplicar um fungicida, né? Então já é complexo fazer isso via fertilização, via quimigação, né? Já no sistema de aspersão, você pode aplicar qualquer um desses produtos, porque a gente vai ter o contato com a folha e o solo, né? E o solo, né? Você pode ter. Então assim você pode aplicar com maior segurança esses produtos, né? Um exemplo muito grande dessas quimigações no pivô central, né? Porque o pivô central, como a gente irriga na sua maior parte, tanto a gente vai molhar a folha como o solo, então a gente consegue aplicar qualquer um desses produtos químicos, né? Qualquer um desses produtos via sistemas de irrigação. Aí a gente consegue atingir todas aquelas vantagens que a gente já falou, que é menor entrada de máquinas e coisa e tal. E sempre batendo na mesma tecla, né, gente? A gente tem que ter cuidado com a solubilidade do produto, colocar a quantidade de produto na solubilidade correta, para a gente não ter deposição,
a absorção, período de carência, né? No Brasil ainda não há uma legislação específica sobre o uso de produtos agroquímicos, né? Mas a gente tem, para determinados produtos, a gente tem um período de carência, na qual você não pode colher ou pode aplicar determinado produto. Então essa parte tem que ser obedecida. Então a gente tem que ter cuidado com a volatilização desses produtos, qual a taxa mínima, qual a concentração mínima que você pode aplicar desses produtos, então tudo isso tem que ser respeitado, né? E a fotossensibilidade, isso a gente vai aplicar em qual período do dia, né? Com relação ao sistema de prevenção de fluxo, né? Então a gente pode ter diversas aqui formas para a gente evitar com que principalmente que a cauda com os fertilizantes elas voltem para o manancial, para o curso de água que a gente está succionando, né? Essa maior preocupação se dá quando a bomba é desligada de forma acidental ou com problemas da energia, queda de energia, né? Em que a gente vai ter o retorno desse fluxo e a gente pode mandar parte dessa cauda para o manancial, né? Então, um dos equipamentos básicos que a gente vai ter que ter no nosso sistema de bombeamento, e principalmente entre a bomba e entre o sistema de fertigação que a gente está fazendo a injeção e a bomba, é ter uma válvula de retenção, né? Porque se a bomba se desligar de alguma forma, a água não consegue retornar com a cauda em direção ao manancial, né? Então a válvula de retenção ela permite que o fluxo só vá em um sentido, mas que ele não retorne no outro sentido. Então é extremamente importante que a gente tenha esses equipamentos de prevenção no momento que a gente está fazendo a fertigação, tá? Agora, pessoal, a gente começa a finalizar a nossa disciplina, né? Então, quando vocês unirem essa parte teórica com a parte prática, dos idiomas práticos, a gente começa a unir e unindo também os conhecimentos da parte da disciplina de fertilidade e fertilizantes para fertigação, né? Então, quando a gente já sabe o equipamento que a gente utiliza para fazer a injeção, conhece os fertilizantes, suas solubilidades, taxas de concentração, a gente pode fazer um planejamento e uma operação, né, o uso da nossa fertigação, né? Então já tem todo esse conhecimento para fazer esse cálculo. Então, para finalizar a nossa aula teórica, eu vou mostrar dois exemplos práticos de cálculo de concentração. Eu acredito que o primeiro, vocês já podem até ter feito algum exemplo parecido, ou até os dois, não sei, na disciplina de fertilizantes utilizados para fertigação. Mas nunca é tarde para fazer outros exemplos práticos. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui, mas esse primeiro esse é o segundo que a gente já tinha feito na primeira aula, né, do cálculo da concentração da capacidade de armazenamento do tanque, né? Então agora a gente vai fazer esse segundo exemplo. As quantidades de fertilizantes recomendadas, né? Então a gente vai calcular a quantidade de fertilizante para ser aplicado via fertigação, ok? Então as quantidades de fertilizantes recomendadas para uma determinada cultura foram: a gente vai ter que aplicar 400 kg por hectare de nitrogênio, 140 kg de P2O4, de fósforo, e 250 kg de K2O, potássio, ok? Para a gente fazer essa aplicação, a gente vai dispor dos seguintes fertilizantes. A gente vai ter um fosfato de amônio. O fosfato de amônio, como vocês já viram, ele tem 21% de nitrogênio e 53% de P2O5, ok? De fósforo. A gente vai ter disponível também um nitrato de potássio, ele tem 13% de nitrogênio e 46% de K2O. E a gente vai ter disponível também a ureia, que tem 46% de nitrogênio. Então, para esse exemplo, eu quero saber o seguinte: quantos quilos para fornecer essa concentração que a gente precisa? 400 kg de N, 140 de fósforo e 250 de potássio. Quantos quilos de fosfato de amônio eu preciso? Quantos quilos de nitrato de potássio eu preciso? E quantos quilos de ureia eu preciso nesse caso? Okay? Então, sempre a gente vai começar nossas regras de 3, então aqui é um exemplo que a gente sempre vai fazer usando a regra de 3, calculando o fertilizante que a gente precisa em menor quantidade, né?
Então a gente vai sempre iniciar pelo nutriente de menor quantidade, que é um nutriente de menor quantidade que a gente precisa. É o fosfato, né? P2O5, que a gente vai precisar de 140 quilos. Né? E se a gente precisa do fosfato, a gente vai trabalhar calculando essa concentração pelo fosfato de amônio. Né? Aí a gente vai ver o seguinte, que o fosfato de amônio também é uma fonte de nitrogênio. Então a gente vai ver quanto a gente vai precisar para aplicar o fosfato e quanto de nitrogênio a gente já vai introduzir ao sistema. Okay? Então o fosfato de amônio, como ele tem 53% de P2O5, então quer dizer que cada 100 kg de fosfato de amônico, ele tem 53 kg de P2O5, ok? Mas eu preciso de 140, então a gente quer saber quantos X quilogramos de fosfato de amônico eu preciso para fornecer os 140. Então essa é uma regra de 3 simples. X vezes 53 é igual a 100 vezes 140, ok? Então 100 vezes 140 dividido por 53. Então a gente vai precisar aqui de 264 kg de fosfato de amônio para fornecer os 140 kg de P2O5. Então eu já sei a quantidade de fosfato de amônio para fornecer o fósforo, né? Mas ele também é uma fonte de nitrogênio. Então a gente já vai ver quantos quilos de nitrogênio a gente está aplicando ao aplicar os 264 kg de fosfato de amônio. Né? Então, se cada 100 kg de fosfato de amônio tem 21% de N, ou seja, 21 kg de N, se eu aplico os 264, eu vou ter X kg de N. Né? Fazendo a regra de 3, X multiplica por 100, o 21 multiplica por 264. Né? Aí 21 vezes 264 dividido por 100, então a gente está aplicando, ao aplicar os 264 kg de fosfato de amônico, já estamos aplicando automaticamente 55 kg de N. Então no final a gente vai subtrair os 400 que a gente precisa. Tá? Continuando os cálculos. Né? Agora a gente vai realizar o cálculo para o segundo elemento de menor demanda. Quem é o segundo elemento de menor demanda? É o potássio, K2O, né, que a gente precisa de 250 kg. E qual vai ser a fonte de K2O que a gente vai trabalhar? Né? Vai ser o nitrato de potássio. Né? Então, eu sei que cada 100 kg de nitrato de potássio tem 43% de K2O, ou seja, tem 43 kg. Então, X quilogramos, regra de 3, e a gente precisa de 250 kg de K2O. Né? Então, aqui, resolvendo a regra de 3, o 100 multiplica por 250, o X multiplica por 46. Né? Então a gente vai precisar de 544 kg de nitrato de potássio. Okay? Conhecendo a concentração de nitrato de potássio que eu tenho, mas só que ele também é uma fonte de N, de nitrogênio. Né? Ele tem 13% de nitrogênio. Então vamos ver quantos por cento de nitrogênio a gente tem aqui. Então, se 100 kg de nitrato de potássio tem 13 kg de nitrogênio, então 544 kg de nitrogênio tem X kg de nitrogênio, que a gente vai encontrar. Resolvendo a regra de 3, ao fornecer 544 kg de nitrato de potássio, eu estou aplicando 71 kg de nitrogênio. Okay? Então aqui a gente já encontrou a parte de nitrogênio. Agora a gente vai ver quantos quilos de ureia a gente vai precisar, né? Em função do restante do nitrogênio que a gente precisa. Lembrando, a gente já aplicou 55 kg de nitrogênio vindo do fosfato de amônico, e depois a gente aplicou 71 kg de nitrogênio vindo do nitrato de potássio. É isso? Então a gente precisa 455 menos 71, a gente ainda precisa de 274 kg de nitrogênio por hectare. Okay? Então vamos agora calcular quantos quilos de ureia a gente vai precisar para atender essa demanda. Okay? Como cada 100 kg de ureia eu tenho 46 kg de nitrogênio, né? X kg de ureia está para 274 kg de N. Então, resumindo a regra de 3, eu preciso de 496 kg de ureia. Né? Então, resumidamente, para atender essa demanda, a gente precisa de 264 kg por hectare de fosfato de amônico,
544 kg de nitrato de potássio e 496 kg de ureia para atender essa demanda, né? Então, pessoal, uma vez determinada a quantidade do fertilizante que a gente precisa, a aplicação via fertigação ela vai ser em função da solubilidade que a gente precisa do nosso fertilizante, né? Então, quantos quilogramas eu posso diluir, né? E o parcelamento que a gente vai fazer ao longo da cultura, ao longo do desenvolvimento da cultura, né? Então, vocês fazem um programa de parcelamento, vê a solubilidade, vê a compatibilidade desse fertilizante, para saber se a gente pode ou não fazer a injeção de uma ou mais fontes dessas ao mesmo tempo, para a gente poder fazer o programa de manejo, tá? Então, vamos fazer o terceiro exemplo aqui, ó. Nesse terceiro exemplo, a gente vai calcular, a gente vai fazer o cálculo da concentração de nutrientes na água de irrigação. Então, esse é um exemplo bem diferente do primeiro, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, no sistema de irrigação por gotejamento, um sistema grande aqui que a gente tem uma vazão de 45,5 metros cúbicos por hora, com uma concentração, a concentração natural de nitrogênio na água de irrigação é de 12 ppm, ou seja, 12 partes por milhão de nitrogênio, tá? A gente vai entender isso aqui melhor. Então, deseja-se que a concentração de nitrogênio na forma de ureia na água de irrigação seja igual a 80 ppm. Então, eu preciso aplicar 80 ppm de nitrogênio, tá, na nossa água de irrigação. Então, a gente quer calcular a quantidade de ureia a ser colocada em um tanque de 500 litros, tá, com um injetor tipo Venturi. Então, a gente vai trabalhar um injetor desse tipo de Venturi, com uma vazão de sucção de 400 litros por hora. Então, a gente já calibrou o Venturi, ele tem uma concentração de 400 litros por hora. Então, qual a quantidade de ureia que eu tenho que colocar no tanque para atingir a concentração da água que vai para a irrigação, atingir os 80 ppm, ok? Então, a gente vai fazer isso aqui de forma parcelada. Então, primeiro a gente vai fazer os dados, né? A gente vai colocar os dados da questão para a gente depois passar a responder, a resolver a questão. Então, a vazão do sistema de irrigação é de 45,5 metros cúbicos por hora. Então, vou transformar isso aqui para litros por hora, né? Então, se eu multiplicar por 1000, eu transformo para litros por hora. Então, 45,5 dá 45.500 litros por hora, tá? A concentração natural do nitrogênio, a gente já viu que é de 12, né, que a C1 vai ser de 12 ppm, tá? Considerando a massa específica da água igual a 1 kg por litro, ou seja, se você pegar 1 litro de água e pesar, medir a massa dela numa balança, você levar para uma balança, ela vai ter uma massa de 1 kg, né? Logicamente, a massa específica de água é 1, né, 1 kg por litro. A água a temperatura de 4 graus, mas a gente vai considerar aqui sendo para uma temperatura ambiente, como de 1 kg por litro, para simplificar os cálculos. Então, assim, 12 ppm, né, de ppm é igual a 0, né, ppm é parte por milhão. Então, se a gente dividir 12 por 1 milhão, quer dizer o seguinte, que a gente vai ter 0,0012 kg de nitrogênio para cada 1 kg de água, ok? Então, a cada 1 kg de água a gente vai ter 0,0012 kg de nitrogênio, ok? Só dividir por 1 milhão, parte por 1 milhão. A gente fez isso para transformar, quando a gente transforma em massa, a gente consegue fazer essa transformação de forma mais simples, né? Então, agora a gente vai fazer a vazão 2. Vazão 2, Q2 é a vazão do Venturi, né, que é o dos 400 litros por hora, que já foi dado na questão, que foi calibrado o Venturi. A gente quer saber o seguinte, qual a concentração a ser colocada no tanque, ou seja, qual a concentração quantas partes por milhão tem que ter de nitrogênio nos 500 no tanque, nos 500 litros do tanque, tá? C3 vai ser a concentração desejada da água de irrigação, que é os 80 ppm. Então, como a gente já viu a questão da massa específica da água, né, 80 ppm
é só dividir por 1 milhão, a gente vai ter 0,008 kg de nitrogênio para cada quilograma de água, né? A vazão 2, que vai ser a vazão final do nosso sistema de irrigação, ela vai ser o quê? A vazão do sistema, que é os 45.500 litros, mais a vazão do Venturi. Então ela passou para 45.900 litros por hora, ok? Agora a gente vai começar a fazer a resolução. A gente vai primeiro calcular a concentração no tanque da mistura, né? Então, pela lei da conservação de massa, a gente vai ter a seguinte fórmula. A concentração 2, que é a concentração do tanque da mistura, ela vai ser igual à concentração 3, que é a concentração final, vezes a vazão, menos a concentração inicial vezes a vazão inicial, dividido pelo Q2, ok? Que é a vazão do Venturi. Então, final, que é os 45.900 vezes 80 ppm, né? Passado aqui para quilogramas de nitrogênio por quilogramas de água, vezes a vazão do sistema de irrigação, e ele já tem 12 ppm, dividido por 400. Então aqui a gente encontrou a vazão, a concentração de nitrogênio que a gente precisa na solução da mistura. Então a gente precisa que a mistura na cauda, a cauda o tanque, a cauda lá do tanque lá tenha 0,007815 quilogramas de nitrogênio para cada quilograma de água, né? Então, se a gente fizesse aqui para ppm, eu teria que ter 7.815 ppm, ok? Fazendo analogicamente. Então, agora a gente vai calcular a quantidade de N a ser colocada no tanque, né? Para isso, a gente tem que considerar o seguinte, ó, a quantidade de nitrogênio, né? Vai ser o volume total vezes a concentração 2, né? Então, 500 litros, que é o volume do tanque, vezes a concentração parte ppm que a gente precisa. Então, eu preciso colocar aqui 3,975 kg de nitrogênio, né? Só que a gente tem que lembrar que a água de irrigação desse local aqui, ela já tem 12 ppm. Então, a gente vai ter que subtrair os 12 ppm da concentração de nitrogênio que a gente precisa, né? Então, 12 ppm, né, corresponde a 0,006 kg de N, né, que é 500 vezes 12 ppm. Então, assim, deve-se acrescentar ao tanque apenas os 3,9075 menos os 0,006, que é referente aos 12 ppm, né, pouquinho, mas tem diferença. Então, a gente só precisa aqui de 3,9015 kg de nitrogênio. Porém, a gente já sabe que a ureia ela não é 100% composta de nitrogênio, né? Ela só tem apenas 46% de nitrogênio. Então agora a gente vai calcular a quantidade real de ureia que a gente precisa, né? Então se eu preciso de 3,9015 kg vezes 100 dividido por 46, que é o percentual de nitrogênio que tem na ureia, né? Então, fazendo esse cálculo, a gente vai precisar aí de 8,5 kg de ureia para ser incluída na cauda da festa de irrigação, no tanque de festa de irrigação, para a gente atingir finalmente os 80 ppm de concentração na nossa solução de festa de irrigação. Então, gente, por hoje é só, tá? Eu deixo para vocês o exercício de fixação, a avaliação final e o fórum para a gente discutir, tirar dúvidas e avançar no nosso curso. Então, um abraço a todos.